A iluminação suave do restaurante pouco fez para amenizar o impacto. Sarah, minha esposa há 12 anos, inclinou-se sobre a mesa, o sorriso fixo em Gary, não em mim, enquanto ele deslizava a mão por baixo do vestido dela, ali mesmo, bem debaixo do nariz de todos. Um frio pavor se instalou no meu estômago, revirando tudo. Gary cruzou o olhar comigo, um brilho de triunfo, e sussurrou. Ela sempre gostou de um homem de verdade, Frank. Frank Miller não era um homem que lidava com nuances. O mundo, como ele o entendia, era uma série de problemas diretos que exigiam soluções diretas. Mas, ultimamente, o ar em sua casa, o próprio ar que Sarah Jensen respirava, havia adquirido uma nova textura, algo fino e fugaz que se prendia às bordas de seus sentidos. As noites em claro se tornaram mais frequentes. Ele ouvia o carro dela chegar na garagem muito depois de ter desistido da leitura e a casa ter se acomodado em seu próprio zumbido silencioso. Um novo perfume, algo floral e marcante, havia substituído o aroma familiar que ele associava a ela há 12 anos. E o telefone. Estava sempre com ela, guardado, com a tela abaixada. Pequenas coisas, mas que se somavam como rachaduras finas no casco de um barco. Ele era dono da Miller Marine Services, uma empresa próspera construída sobre trabalho honesto e motores confiáveis. Antes disso, Frank havia sido fuzileiro naval, onde as regras eram claras e as intenções raramente ocultas. Sarah, por outro lado, sempre transitara em uma esfera diferente. Ela era inteligente, determinada, com ambições que, em certo momento, pareceram ir além da pequena cidade do meio-oeste onde viviam. Seu pai, o senador Robert Hayes, certamente pensava assim. O senador, um homem cuja presença preenchia qualquer ambiente, nunca considerou Frank digno de sua atenção. Ela está se afundando com você, filho, disse o senador Hayes, arrastando as palavras na recepção do casamento deles, com a mão pesada no ombro de Frank. Aproveite enquanto dura. As palavras, proferidas com um sorriso que não chegava aos olhos, tinham um gosto amargo. Frank se lembrava da frieza delas, mesmo agora. Na época, optou por ignorá-las, atribuindo-as à fanfarronice habitual do senador e a alguns copos de uísque a mais. Agora, a lembrança parecia menos um insulto distante e mais uma profecia. Numa terça-feira à noite, o zumbido baixo da televisão preenchia a sala de estar. Sarah tinha saído para o pátio para atender uma ligação. Seu telefone, porém, vibrou no balcão da cozinha, ignorado. Frank, um homem que jamais tocava nas coisas de outra pessoa sem permissão, se viu caminhando em direção a ele, uma estranha atração elétrica guiando sua mão. Seus dedos, calejados por anos trabalhando com motores, hesitaram sobre a tela brilhante. Ele o pegou. Uma nova notificação de mensagem. Engoliu em seco, com a garganta seca. As palavras se gravaram em sua visão. Já estou com saudades. A noite passada valeu o risco. Quinta-feira, mesmo horário. O remetente se chamava Gary Nelson. Frank sentiu o ar lhe faltar. Gary Nelson, seu melhor amigo desde o ensino médio, o homem que seria padrinho de seu filho, Sam. O mesmo Gary Nelson que ele contratara 6 meses atrás como consultor de negócios para ajudar a otimizar a Miller Marine Services, acreditando em sua perspicácia e confiando em sua história em comum. O sangue sumiu do rosto de Frank, deixando um nó frio e duro em seu peito. Ele saiu pela porta dos fundos, passando por Sarah, que ainda falava baixo ao telefone no pátio. Ela não levantou os olhos. A oficina, um espaço geralmente impregnado com o cheiro de serragem e óleo, parecia um refúgio. Ele foi até a bancada, onde um armário de carvalho semi-acabado estava, quase perfeito, pronto para o lixamento final. Pegou um pesado martelo de carpinteiro. A primeira martelada estilhaçou a elegante junta de encaixe que ele havia passado horas aperfeiçoando. A segunda quebrou o painel lateral. Ele não parou até que o armário se tornasse um monte de madeira quebrada e ferragens inúteis, sua respiração entrecortada, o som constante do martelo ecoando no silêncio repentino da oficina. Quando finalmente voltou para casa, a destruição escondida atrás da porta fechada da oficina, Sarah já estava na cama, lendo um romance. Ele se aproximou, o aroma do perfume novo dela impregnando o ar. Inclinou-se e lhe deu um beijo na testa. "Boa noite", disse ele, com a voz calma e firme. Ela murmurou uma resposta sem desviar o olhar do livro. Ele se deitou na cama, encarando o teto, os olhos arregalados na escuridão. Uma estratégia militar, pensou. Observar, analisar, planejar, executar.
Esta era uma guerra diferente. Na manhã seguinte, Sarah se mexeu diante dele. Você está bem? Perguntou ela com a voz suave e rouca de sono. Você parece quieto. Só esse contrato com a Anderson. Mentiu Frank, as palavras soando como metal. Tem me deixado estressado. Ele observou o rosto dela em busca de uma reação, mas ela apenas assentiu, aceitando a explicação fácil. No café da manhã, Sam, cheio de energia e entusiasmo, já falava do fim de semana. Pai, não se esqueça da nossa pescaria. Sábado, né? Vamos pegar um peixe enorme. Frank esboçou um sorriso bagunçando o cabelo de Sam. Pode apostar, campeão. Grande como poucos. Nesse instante, o celular de Sarah vibrou no balcão. Ela olhou para ele, um rápido e quase imperceptível lampejo em seus olhos, e desviou o olhar. Culpa ou apenas irritação? Ele não sabia dizer. Estou indo, anunciou Sarah alguns minutos depois, parada perto da porta. Reunião do conselho da fundação. Ela se inclinou, oferecendo-lhe os lábios, mas Frank virou o rosto discretamente, deixando-a beijar sua bochecha. Até mais. Ele a observou sair, a porta da frente se fechando com um clique. Depois, sentou-se à mesa da cozinha, o prato de ovos mexidos pela metade esfriando à sua frente. Sam cantarolava, desenhando super-heróis em um guardanapo. Frank olhou para o rosto brilhante e inocente do filho. Uma fria determinação se instalou em seu estômago, sólida e inflexível. Não vai acontecer. Não enquanto eu estiver respirando. A casa dos Peterson sempre cheirava a lustra-móveis caro e as velas cuidadosamente escolhidas por Connie. Esta noite, o aroma familiar parecia enjoativo, uma camada sufocante sobre a conversa educada. Frank estava de pé junto à lareira, um copo de líquido âmbar na mão, observando a porta da frente. Ele sabia que Gary estaria ali. Connie havia mencionado isso, um adendo casual ao convite para o jantar. A certeza pesava no estômago de Frank, como uma pedra fria e dura. Sarah estava do outro lado da sala, conversando com Dave Peterson, sua risada um pouco estridente demais. Gary chegou com 20 minutos de atraso, uma garrafa de cerveja artesanal na mão. O trânsito está um inferno, anunciou. Embora Frank conhecesse bem as ruas entre o novo apartamento de Gary no centro e aquela rua sem saída no subúrbio, Gary foi direto para o cooler que Dave tinha colocado, tirando outra garrafa. Ofereceu-a a Frank com um sorriso largo e tranquilo no rosto. Hora da Miller, Frank! Frank pegou a garrafa, o copo gelado oferecendo um pequeno conforto contra a palma da mão. Obrigado, disse ele, com a voz calma. Gary se inclinou para a frente, baixando a voz em tom conspiratório. Sobre aquele contrato com a Anderson, Frank. Pensei nisso o dia todo. Precisamos garantir isso. Ele deu um tapinha no braço de Frank. Um grande aporte de capital agora, sem compromissos, poderia ser o impulso necessário. Dominar o mercado de verdade. Tenho alguns contatos, algumas pessoas que acreditam na sua visão. Frank sentiu um nó familiar apertar em seu estômago. Sem compromisso. A frase pairou no ar. Uma zombaria cruel. Ele olhou para o rosto sério de Gary, o mesmo rosto em que confiara por anos. Não se tratava do contrato com Anderson. Era Gary reivindicando algo. Uma sutil demonstração de domínio, uma exibição de poder. Ele está tentando me comprar, pensou Frank. Ou pelo menos, comprar meu silêncio, minha cumplicidade. Frank esboçou um aceno lento com a cabeça. Vou pensar no assunto, disse ele, mantendo os olhos fixos em Gary, buscando qualquer indício de dissimulação, encontrando apenas uma sinceridade ensaiada. Do outro lado da sala, Sarah jogou a cabeça para trás, rindo de algo que Dave disse. Sua mão, por um instante fugaz, repousou em seu antebraço, um gesto familiar e natural. Frank se pegou traçando o contorno da mão dela com os olhos, imaginando quantos outros antebraços ela havia tocado casualmente, quantos desses toques casuais ele simplesmente não havia notado. Quantas vezes ele havia sido cego? A pergunta queimava, como um pavio lento. No meio do jantar, entre a salada e o prato principal, Frank se desculpou. Preciso ir ao banheiro, murmurou, esboçando um sorriso forçado. Passou pela sala de estar por Sarah, que estava absorta em uma conversa com Connie, e se viu no escritório de Dave. O cômodo estava silencioso, impregnado com o aroma de couro e livros antigos. Pegou o celular, a tela iluminando seu rosto na penumbra. Digitou uma mensagem curta, sem gentilezas, sem pontuação. Apenas a necessidade direta. Preciso de uma reunião amanhã. Urgente. Ele enviou a carta para Mike Riley, um homem com quem não falava há anos.
Um homem cuja reputação de conseguir coisas por meios não convencionais era bem conhecida. A resposta veio quase instantaneamente. Meia-noite, o ponto. Frank sentiu um arrepio frio e intenso percorrer sua espinha, uma mistura de pavor e satisfação sombria. O plano, ainda nebuloso em sua mente, começava a tomar forma, a se consolidar. Ele guardou o telefone no bolso, respirou fundo e voltou para a sala de jantar, com o rosto imbuído de uma indiferença educada. De volta à mesa, a conversa havia mudado. O senador Hayes, pai de Sarah, chegara enquanto Frank estava fora, sua voz estrondosa já dominando o ambiente. Ele estava sentado à cabeceira da mesa com a mão no ombro de Sarah. Eles estão procurando um novo editor para o Correios e Transportadoras, declarou o senador com um brilho nos olhos. Um verdadeiro cargo de jornalismo. Não se trata apenas de colunas sociais, Sarah. Isto é jornalismo sério. Sarah sorriu radiante com as bochechas coradas. É algo em que sempre pensei, pai. O senador Hayes voltou seu olhar, penetrante e avaliador, para Frank. Sarah tem talento demais para ser desperdiçado, Frank. Você nasceu para coisas maiores, querido. As palavras pairaram no ar. Uma alfinetada velada, um eco do brinde de casamento. Ele se refere a coisas maiores do que ser minha esposa. Frank encarou o senador, um sorriso forçado curvando os cantos de sua boca. Ela é realmente brilhante, senador. Sempre foi. Tudo o que Sarah se propõe a fazer, ela faz com excelência. Ele manteve a voz calma e controlada. O senador assentiu com a cabeça. Um gesto breve e desdenhoso que implicava que o apoio de Frank era meramente esperado. Um dado adquirido, não uma contribuição. O resto da noite se tornou vago. Mais conversas educadas, mais sorrisos forçados. A atuação era exaustiva, cada palavra, cada gesto, um ato deliberado de dissimulação. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, Frank se despediu, apertando as mãos, acenando com a cabeça em resposta aos elogios sobre a refeição. Ele conduziu Sarah até o carro, o ar fresco da noite um alívio bem-vindo contra sua pele quente. O plano estava selado agora, sem volta. O encontro com Mike estava marcado. O brilho da placa de néon isca viva projetava uma luz fraca e intermitente no asfalto molhado. Frank estacionou sua caminhonete no beco escuro atrás da loja, o motor a diesel funcionando em marcha lenta por um instante antes de ele desligá-lo. Subiu os degraus estreitos e rangentes, o cheiro de salmoura e peixe velho ficando mais forte a cada passo. O escritório de Mike Riley, se é que se podia chamar assim, era um cômodo isolado acima da loja de iscas, cuja porta era marcada apenas por um estêncil desbotado de consultor de segurança costeira. Mike, um ex-fuzileiro naval da Força de Reconhecimento, operava nas zonas cinzentas, um homem que sabia como encontrar o que estava escondido. Mike estava esperando, sentado em uma cadeira de escritório gasta, sua silhueta escura contra a única janela com vista para o porto. Era um homem magro, com olhos penetrantes mesmo na penumbra. Frank Miller, disse ele com a voz grave e rouca. Não imaginava que você viria para uma pescaria a essa hora. Frank caminhou até a mesa de metal arranhada. Hoje não, Mike. Ele não se preocupou com formalidades. Contou tudo. As mensagens de Gary, as noites em claro, o perfume novo, o jeito como Sarah segurava o celular como se fosse um segredo. Falou sobre Gary Nelson, seu amigo, padrinho do seu filho, o consultor de negócios que havia contratado. Mike escutou, com o rosto indecifrável, apenas uma leve inclinação da cabeça indicando que estava processando a informação. Quando Frank terminou, houve um longo silêncio. Então Mike soltou um assobio baixo. Isso é cruel, irmão, mesmo para civis. É mais do que isso, Mike, disse Frank, inclinando-se para a frente. É isso que está me incomodando. Acho que é uma armação. Sarah, o senador Hayes, Gary, acho que eles estão jogando um jogo de longo prazo. As palavras pairaram pesadas no ar, articuladas pela primeira vez, dando forma ao temor indefinido que ele carregava. Ele explicou a ambição repentina e reacendida de Sarah, sua renovada proximidade com o pai. Relembrou as conversas recentes de Gary, as perguntas casuais, mas incisivas, sobre as finanças da Miller Marine, sua estrutura, seus principais ativos. Gary não era mais apenas um consultor, ele estava investigando. Mike estreitou os olhos. Você acha que eles estão tentando roubar seus clientes? Não sei o que eles estão tentando fazer, admitiu Frank, com um gosto amargo de frustração na boca. Mas preciso saber qual é o jogo deles antes de fazer minha jogada. Mike assentiu lentamente. Certo.
Se você quer saber, podemos saber. Vigilância completa. Áudio, vídeo, digital. Podemos monitorar a casa, o carro dela, talvez o escritório dela na fundação, se ela tiver um. Seu escritório também, por precaução. Mas não é barato, Frank. Esse tipo de trabalho custa caro. Eu tenho o dinheiro, afirmou Frank com o olhar firme. A Miller Marine era lucrativa, muito lucrativa. Ele não havia economizado em nada. Mike sustentou o olhar por um longo momento, avaliando a situação. Uma vez que você entra por esse caminho, Frank, não tem como desver o que encontra. Isso muda tudo. Você está preparado para isso? Frank pensou na filha, Lily, na faculdade, com o rosto radiante e cheio de esperança. Pensou em Sam, o filho, desenhando super-heróis à mesa do café da manhã, alheio a tudo. Pensou na Miller Marine, a empresa que construíra com as próprias mãos, tijolo por tijolo, barco por barco. Pensou nos 15 anos com Sarah, nas risadas, nas noites tranquilas, nos sonhos compartilhados que agora pareciam uma miragem cruel. O peso da situação o oprimia, mas a determinação permanecia firme. Estou pronto, disse ele com convicção na voz. Mike se levantou da cadeira. De debaixo da mesa, puxou uma caixa de metal amassada, desgastada por anos de uso. As travas se abriram com um clique, revelando uma coleção organizada de câmeras em miniatura, microfones minúsculos e bloqueadores de sinal. Ótimo, disse Mike, com uma satisfação sombria na voz. Vamos falar sobre a localização, carro, casa, escritório. Nos dias seguintes, a invasão silenciosa começou. Sob a proteção da escuridão, Mike e sua equipe, invisíveis e inaudíveis, instalaram meticulosamente os dispositivos. Pequenas câmeras foram escondidas em saídas de ar, atrás de detectores de fumaça no painel do carro de Sarah. Microfones, quase invisíveis, foram colocados em luminárias, embaixo de mesas. Analisadores de tráfego digital foram conectados às redes domésticas. Frank recebeu um tablet com acesso às transmissões pré-instalado. As primeiras horas de filmagem foram banais. Sarah no computador, falando ao telefone, se movimentando pela casa. Ele a observou fazer café, dobrar roupa, cotidiano. Mas então, um gesto sutil, um sussurro apressado, uma porta de escritório trancada. Um nó começou a se formar no estômago de Frank. Cada novo detalhe, por menor que fosse, parecia mais uma volta do parafuso. Ele estava assistindo sua vida, quadro a quadro, se desfazer em silêncio. Dormir tornou-se um luxo que Frank não podia mais se dar ao luxo de ter. O tablet, um retângulo frio de luz na escuridão, era seu companheiro constante. Ele observava Sarah se mover pela casa, uma estranha em seu próprio corpo. Ele a via encontrar Gary em cantos escondidos, seus toques demorados, seus sussurros íntimos. O caso, uma ferida aberta, agora tinha imagens vívidas e inegáveis associadas a ele. A mão de Gary nas costas de Sarah enquanto entravam em uma cafeteria discreta no centro da cidade, Sarah se aconchegando nos braços de Gary atrás da varanda telada na casa dos Peterson. Um beijo rápido e roubado no estacionamento do escritório da fundação. Era pior do que ele imaginara, mais frequente, mais casual, mais arraigado em suas vidas diárias. As gravações de áudio eram ainda mais insidiosas. Ele ouviu conversas telefônicas entre Sarah e Gary. A princípio eram os sussurros esperados de amantes, palavras suaves de saudade e planos para o futuro. Mas logo, as conversas tomaram um rumo inesperado, arrastando a Miller Marine para a órbita deles. Ele já aprovou o orçamento trimestral? Perguntou Gary com a voz suave e inquisitiva. Você conseguiu pegar aquelas projeções do computador do escritório dele? Respondeu Sarah, um pouco hesitante, mas logo resoluta. Vou pegar hoje à noite quando ele estiver dormindo. Uma gravação em particular, feita por um dispositivo escondido no carro de Sarah, flagrou Gary aconselhando-a. Você precisa ser sutil, Sarah. Faça parecer que está apenas tentando ajudar, organizar as coisas para ele. Ele confia em você. Pergunte apenas sobre as novas listas de clientes, as despesas operacionais, os planos de expansão. Diga que quer entender. Dele melhorar os negócios. Frank ouviu a gravação várias vezes, as palavras como um golpe no estômago. Ele também encontrou conversas entre Sarah e seu pai. A voz imponente do senador Hayes, tão cheia de preocupação paternal, incentivando Sarah a buscar seu verdadeiro potencial. Os negócios de Frank são bons, querida, mas não são seu você está chamando. Você sempre foi destinada a mais do que apenas administrar uma casa. Pense em independência financeira. Você ainda é jovem,
Precisa de um homem confiável, alguém que possa lhe oferecer a vida que você merece, um parceiro para a vida toda, real esforço. A implicação era clara. Frank não era esse homem. Gary, em sua função de consultor, tinha acesso irrestrito a Miller Marine. A vigilância o mostrou no escritório de Frank, tarde da noite, copiando arquivos do servidor principal para um disco rígido portátil, listas de clientes, documentos operacionais confidenciais, projeções financeiras, estratégias de expansão, tudo fluía para as mãos de Gary. Mike Riley confirmou as suspeitas de Frank. Uma empresa de fachada havia sido criada apenas 2 meses antes. Uma sociedade de responsabilidade limitada, registrada em Delaware. Os sócios ocultos, Gary Nelson e Sarah Jensen. A intenção, inequivocamente, era desviar os bens de Frank, tomar posse de uma parte de sua vida e reivindicá-la para si. A traição era ainda mais profunda. Frank flagrou Gary em ligações telefônicas, plantando sutilmente sementes de dúvida em alguns dos clientes mais antigos de Frank. A Miller Marine é uma empresa sólida, claro, dizia Gary com voz controlada. Mas Frank anda distraído ultimamente, problemas pessoais sérios. Há rumores até de que ele esteja pensando em vender. Só achei que você deveria saber, caso estivesse considerando algum contrato importante. Frank sentiu uma fúria gélida ao ver seus relacionamentos, construídos com tanto esforço ao longo de anos, sendo sistematicamente destruídos. Ele ouviu Sarah, em uma ligação gravada com Gary, reclamar de Frank. Ele é tão previsível, Gary. Só quer construir barcos, ir pescar com o Sam. Sonho simples. Nenhuma ambição política, nenhuma vontade de almejar algo maior. Ele simplesmente não pegar isso. Sua voz estava carregada de um desprezo que atravessou a alma de Frank. O contrato Anderson, aquele que Frank usava como desculpa para seu próprio comportamento, não estava apenas o estressando, estava sendo deliberadamente sabotado. Gary estava atrasando entregas importantes, alterando orçamentos, fazendo Frank parecer desorganizado e incapaz. Frank juntou as peças do quebra-cabeça. Perder o contrato significava perder credibilidade, enfraquecer a empresa e facilitar a tomada de controle. E então, as crianças, Lily e Sam. Sarah, em uma ligação com o pai, discutindo arranjos futuros, o melhor interesse das crianças, quanta influência teríamos. O senador Hayes aconselhando: a guarda pode ser complicada, Sarah, mas com a minha influência e dado o temperamento dele, poderíamos apresentar um caso sólido a seu favor, principalmente com a instabilidade que ele vem demonstrando ultimamente. Frank sentiu uma onda de náusea, seguida por uma raiva fria e calculada que lentamente começou a substituir a mágoa inicial. Isso não era apenas um caso extraconjugal, não era apenas uma tomada de controle dos negócios, era uma conspiração completa, um desmantelamento sistemático de toda a sua vida. Ele começou a reunir as provas. Comprou um disco rígido dedicado, transferindo todos os vídeos e arquivos de áudio relevantes, cada peça com data e hora registradas, categorizada e com referências cruzadas. Um caso inegável. Ele não se limitaria a responder, ele os desmantelaria, peça por peça, assim como eles haviam tentado desmantelá-lo. O dia chegou com aquele frio familiar no ar, uma terça-feira no final de outubro. Sam estava na escola e Lily, claro, estava a quilômetros de distância na faculdade. O momento era preciso. Frank havia marcado uma reunião de negócios com Gary na Miller Marine para as 2 horas. Uma discussão inventada sobre as projeções trimestrais. Depois, pediu a Sarah que passasse no escritório para uma conversa familiar particular. Algo sobre os planos futuros para o fundo universitário de Sam. Mike Riley estivera lá mais cedo, um fantasma nas sombras, garantindo que a câmera escondida e o gravador de áudio no escritório de Frank estivessem perfeitamente posicionados e em completo silêncio. Gary entrou às 14h45, sua habitual arrogância confiante preenchendo o pequeno espaço. Ele carregava uma pasta, uma nova de couro que Frank nunca tinha visto antes. Frank, que bom te ver, amigo, disse Gary com um sorriso largo e tranquilo. Ele estendeu a mão e Frank a apertou, com firmeza e inflexibilidade. Gary pareceu não notar a frieza. Ele começou a falar sobre o contrato Anderson, já discutindo como poderiam manipular as inevitáveis más notícias, e então passou para novas oportunidades de investimento, com a voz vibrando de falso entusiasmo.
A atuação foi nauseante. Frank o deixou falar por alguns minutos, assentindo ocasionalmente, mantendo a fachada. Então, interrompeu Gary com a voz monótona. Gary, começou colocando as mãos sobre a mesa, o olhar fixo. Vamos falar sobre o contrato com a Anderson, mais especificamente sobre os atrasos deliberados na entrega dos documentos e as estimativas alteradas que você apresentou na semana passada. Observou o rosto de Gary, percebendo o lampejo inicial de surpresa. E já que estamos falando nisso, vamos discutir a empresa de fachada, Lighthouse Holdings LLC, registrada em Delaware, com você e Sarah Jensen como sócios ocultos. O sorriso de Gary se desfez, substituído por uma expressão de perplexidade e ofensa. Frank, do que diabos você está falando? Isso é uma loucura. Eu tenho me matado de trabalhar por você, por nós. Ele se inclinou para a frente, tentando fingir indignação. Você está me acusando? Depois de todos esses anos? Tentou inverter a situação, fazer Frank parecer desequilibrado. Você tem estado sob muito estresse ultimamente, Frank. Talvez não esteja enxergando as coisas com clareza. Frank pegou o pequeno tablet em sua mesa. Ele tocou na tela. Uma voz baixa e distorcida preencheu o escritório silencioso. Era Gary, inconfundível. As finanças da Miller Marine. Nossa estratégia de saída precisa ser impecável, Sarah. Ele nunca vai perceber. A voz de Sarah, quase inaudível, mas distinta, continuou. Ele é tão previsível. O trecho era curto, menos de 10 segundos, mas as palavras eram claras o suficiente. O rosto de Gary empalideceu. A cor sumiu, deixando-o com uma aparência doentia. Seus olhos percorreram o cômodo como se buscassem uma saída. A confiança natural havia desaparecido, substituída por puro terror. Frank, cara, escuta, gaguejou ele com desespero na voz. Não é o que você pensa. Podemos resolver isso. Somos amigos, Frank. Sam, eu sou padrinho do Sam, pelo amor de Deus. Frank se afastou da mesa com um empurrão. Você era meu amigo, Gary. Você era o padrinho do Sam. As palavras eram desprovidas de calor, esculpidas em gelo. Para mim, você está morto. E você vai ouvir do meu advogado. Você vai enfrentar as consequências legais por tudo isso. Ele apontou para a porta. Saia! Gary se apressou, agarrando sua pasta com o rosto tomado pelo pânico. Ele praticamente fugiu do escritório, o som de seus passos apressados se perdendo pelo corredor. Frank sentou-se novamente, o silêncio pesado ao seu redor. Tudo havia terminado com Gary. Agora era a vez de Sarah. Ele olhou para o relógio. Ela chegaria a qualquer minuto. Refletiu sobre o caminho que havia trilhado, as escolhas custosas, a verdade que se desvendava. Perguntou-se se alguém realmente compreendia o preço de tais revelações. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Alguns minutos depois, ele ouviu os passos familiares de Sarah no corredor. Ela empurrou a porta, um sorriso hesitante no rosto, um novo aroma de perfume forte invadindo o escritório. Ela ainda não sabia. Frank, sobre o que é essa conversa familiar urgente? Está tudo bem? Ela olhou em volta, franzindo a testa. O Gary já foi embora? Achei que vocês tivessem uma reunião. O rosto de Frank permaneceu impassível. Ele ergueu o tablet, virando a tela em direção a ela. A primeira imagem era uma foto com data e hora dela e de Gary se abraçando na varanda telada da casa dos Peterson. Depois, outra, uma foto borrada do beijo deles no estacionamento da fundação. Em seguida, um vídeo curto e incontestável. O rosto dela, observando a tela, passou por uma rápida e perturbadora transformação. Confusão, horror crescente e, por fim, negação desesperada. Frank, o que é isso? Isso não é... Eu posso explicar. Não é o que parece. Lágrimas brotaram em seus olhos, habilmente. Ou assim pareceu a Frank. Foi um engano, Frank. Apenas físico. Não significou nada. Por favor, você precisa acreditar em mim. Me desculpe. Ela começou a soluçar. O som rouco e teatral no silêncio do escritório. Ele a deixou chorar por um instante, permitindo que o som preenchesse o vazio. Então a interrompeu, com a voz baixa, firme, sem inflexão. Físico? A empresa de fachada é física, Sarah. A Lighthouse Holdings LLC é apenas física? Sabotar o contrato com Anderson, roubar listas de clientes e planejar tomar meu negócio é apenas físico? Ele se inclinou para a frente, empurrando uma pilha de documentos impressos sobre a mesa. Cópias do registro da empresa de fachada, extratos bancários, e-mails entre ela e Gary, as evidências eram esmagadoras. O conselho do seu pai sobre independência financeira e coisas maiores,
a maneira como você discutiu Sam e Lily como alavanca em futuros acordos. Tudo isso também é apenas físico? Sarah encarou os documentos, o rosto se contorcendo. As lágrimas se tornaram reais, então. Soluços dilacerantes. Ela sabia. Sabia que ele sabia de tudo. Meu pai, ele me pressionava tanto, Frank. Sempre dizia que você não era suficiente, que eu merecia mais. Gary, ele fazia tudo parecer tão fácil. Eu nunca quis te magoar, Frank. Não assim. Ela enterrou o rosto nas mãos, os ombros tremendo. Frank a observava, sentindo apenas uma clareza fria e impiedosa. A apresentação havia terminado. Acabou, Sarah, disse ele com a voz monótona, e você vai pagar por cada segundo disso. Os papéis do divórcio chegaram para Sarah logo na manhã seguinte. Frank não perdeu tempo. Infidelidade, fraude financeira, tentativa de fraudar na esposa e os negócios, as acusações eram claras, concisas e respaldadas por uma crescente montanha de evidências. Ele buscava a guarda total de Lily e Sam. Não haveria concessões. Sarah, atordoada com a repentina e precisação de Frank, ligou imediatamente para o pai. Frank sabia que o senador não reagiria bem. Sua filha, envolvida em um escândalo público, acusada de adultério e irregularidades corporativas. Era uma ameaça à sua imagem pública cuidadosamente construída, uma mancha no nome da família que ele passara décadas aprimorando. Como Frank previra, o senador Hayes mobilizou sua equipe jurídica. Eram formidáveis, uma falange de advogados experientes do maior escritório da capital do estado. O ataque inicial foi rápido e brutal, contra acusações sobre o temperamento instável de Frank, seu histórico de agressividade dos tempos em que serviu na Marinha, uma tentativa de pintá-lo como um ex-soldado vingativo e desequilibrado. Era uma guerra, e o senador não estava para brincadeira. A advogada de Frank era Brenda, uma mulher pragmática do meio oeste americano, com um olhar penetrante e mente ainda mais afiada. Ela dirigia um escritório pequeno e despretensioso, mas sua reputação de desmantelar silenciosamente a oposição era bem merecida. Eles vão tentar nos soterrar em papelada, Frank, disse ela com a voz calma enquanto revisava as provas meticulosamente organizadas por Mike Riley. Eles vão tentar te desacreditar. Nós nos atemos aos fatos. A batalha pela custódia rapidamente se tornou desagradável. Os advogados de Sarah, sob a orientação do senador, começaram a retratar Frank como um pai ausente, consumido pelos negócios, ou pior, excessivamente rígido e emocionalmente distante, insinuando o trauma persistente de seu serviço militar. Tentaram usar o período em que Lily esteve na faculdade como prova da incapacidade de Frank de se conectar com os filhos. Era uma tática cruel, planejada para infligir o máximo de sofrimento. Frank começou a receber ligações anônimas, ameaças veladas, avisos sutis transmitidos por vozes roucas. E-mails começaram a aparecer em sua caixa de entrada, sugerindo que seria sensato se calar, considerar as consequências de desafiar um homem como o senador Hayes. Ele sabia que era a máquina política do senador, uma pressão sutil planejada para fazê-lo recuar. Gary Nelson desapareceu por algumas semanas, provavelmente aconselhado a se manter discreto. Mas então ele reapareceu com seu próprio advogado, um homem astuto e agressivo que imediatamente tentou descartar as provas de Frank como fabricadas no boatos ou atos desesperados de um marido ciumento. Era uma manobra previsível, mas ainda assim irritou Frank profundamente. A mídia local, uma fera faminta, começou a investigar. Histórias sobre o iminente divórcio de alto nível e irregularidades comerciais na Miller Marine Services começaram a circular, cuidadosamente manipuladas pela equipe de relações públicas de Hayes para retratar Sarah como uma vítima, uma mulher presa em um casamento ruim, tentando escapar de um marido instável. Sob a cuidadosa orientação de Brenda, Frank divulgou uma declaração pública. Foi concisa e profissional. Ele falou sobre a infeliz dissolução de seu casamento e os desafios à sua integridade empresarial, mas enfatizou seu compromisso com os filhos e a estabilidade contínua da Miller Marine. Manteve suas cartas na manga, não querendo revelar todas as evidências até o momento certo. O senador Hayes, usando sua influência, começou a criar problemas para a Miller Marine. De repente, os pedidos de licença para novas expansões de docas foram atrasados indefinidamente. As aprovações para inspeções de fabricação de barcos foram paralisadas. Contratos que pareciam certos começaram a misteriosamente ruir. Era um estrangulamento lento e deliberado.
planejado para sufocar os negócios de Frank. Mas Frank estava preparado. Com a ajuda de Mike Riley, ele preparou um dossiê ainda mais comprometedor do que as provas iniciais. O documento detalhava não apenas a empresa de fachada, mas também as transações financeiras obscuras de Hayes e suas ligações com certos projetos imobiliários que cheiravam a corrupção. Se ele insistir demais, Mike, disse Frank, vamos vazar isso. Brenda, observando a pressão crescente, manteve a calma. Eles estão tentando te provocar, Frank. Não caia na armadilha. Suas provas são sólidas. Apenas mantenha o foco. Em casa, Frank manteve uma presença constante para Lily e Sam. Sentou-os separadamente e explicou-lhes cuidadosamente as mudanças em suas vidas, usando palavras simples e honestas, protegendo-os o máximo possível da feiura de tudo aquilo. Mamãe e eu vamos morar em casas diferentes, disse ele a Sam. Mas nós dois te amamos muito, e isso nunca vai mudar. Abraçou-os com carinho, tranquilizando-os, seu amor uma constante em meio ao caos. Ele os protegeria, não importava o preço. Os processos judiciais chegavam diariamente, uma maré implacável que ameaçava afogar Frank. Cada semana trazia novas exigências de produção de provas, novos depoimentos, novas audiências. As horas faturáveis de Brenda aumentavam, um balanço alarmante do custo da justiça. Frank sentia suas reservas, tanto financeiras quanto emocionais, se esvaindo. Ele estava lutando contra uma hidra. Para cada cabeça que cortava, duas novas pareciam brotar. As histórias inventadas, habilmente tecidas pela equipe de relações públicas do senador Hayes, começaram a afetar seriamente a Miller Marine. Os clientes, antes leais, tornaram-se hesitantes. Os rumores de proprietário instável e problemas financeiros os deixaram receosos. 2 contratos importantes que Frank tinha certeza de garantir foram perdidos para a concorrência. A empresa, geralmente robusta, começou a sentir o aperto. Frank teve que tomar a dolorosa decisão de demitir 3 funcionários de longa data, bons homens que trabalhavam com ele há anos. O olhar deles, uma mistura de compreensão e discreta decepção, parecia uma ferida recente. Em casa, as crianças estavam passando por dificuldades. Lily, que estava na faculdade, ligava com mais frequência, a voz carregada de uma preocupação que tentava esconder. Sam, geralmente tão extrovertido, tornou-se retraído. Suas notas começaram a cair. Papai, perguntou ele certa noite com os olhos arregalados e sinceros. A mamãe vai para a cadeia? Vamos perder tudo? Frank o abraçou forte, com o coração apertado. Explicou as coisas de forma simples e cuidadosa, assegurando a Sam que ele estava seguro, que seu pai cuidaria dele. Mas as perguntas, constantes e dilacerantes, minavam sua compostura. Frank sentia o peso da solidão o oprimindo. A traição ainda doía, um membro fantasma que latejava nas horas silenciosas da noite. Mas, por baixo de tudo isso, permanecia uma força interior inabalável. Ele não podia desistir. Não por Lily, não por Sam. O advogado de Gary Nelson, um homem com uma expressão permanentemente desdenhosa, tentou argumentar que Frank havia coagido Gary a participar do negócio fraudulento, explorando a suposta presença intimidadora de Frank e seu histórico como fuzileiro naval. Foi uma defesa desesperada e frágil, totalmente transparente. Frank, por meio de Brenda, contra-atacou com provas inegáveis. Extratos bancários mostrando os depósitos pessoais de Gary provenientes da empresa de fachada, registros detalhados de chamadas e as gravações de áudio cristalinas de Mike Riley com as próprias confissões de Gary. As acusações de fraude permaneceram inalteradas. Então, uma convocação inesperada. O senador Hayes queria uma reunião particular, apenas com Frank, sem advogados. A reunião aconteceu em uma sala de conferências neutra no centro da cidade, austera e impessoal. O senador, impecável em um terno sob medida, era puro charme e fanfarronice. Ele apresentou uma proposta, um acordo financeiro substancial, suficiente para garantir conforto a Frank pelo resto da vida, em troca da retirada das acusações de fraude contra Sarah e Gary, e, crucialmente, uma promessa de silêncio absoluto. Frank, disse o senador com a voz suave como pedra polida, pense nos seus filhos. Você realmente quer arrastá-los por uma longa batalha judicial? Isso é um recomeço para todos. Você sai com uma quantia considerável e deixamos esse assunto desagradável para trás. Frank olhou para ele, para o homem que havia permitido o engano de sua filha, que tentara destruir seus negócios e sua reputação.
Não vou vender o futuro dos meus filhos, senador, disse ele com a voz calma, mas firme. Não vou deixar que o senhor encubra isso com um gordo cheque. Para mim, não se trata de dinheiro, trata-se do que é certo. O rosto do senador endureceu, a fachada de charme se quebrando. Em um ato desesperado, Sarah tentou falar com Frank a sós, encurralando-o após uma breve audiência no tribunal. Frank, implorou ela, com os olhos arregalados e marejados. Por favor, não faça isso. Lembra do que tínhamos? Lembra do nosso amor? Sua voz era suave, carregada de um apelo ao passado que compartilhavam. Mas Frank percebeu a farsa. O desespero, a manipulação renovada. Era tarde demais. O estrago era profundo demais. Ele se afastou, deixando-a parada no corredor estéril do tribunal. Mike Riley continuou sendo uma presença constante, oferecendo seus serviços e até propondo investigar mais a fundo as conexões políticas e financeiras do senador Hayes. Posso descobrir mais, Frank, ofereceu Mike. Sujeira que você nem imaginaria. Mas Frank balançou a cabeça. Não, Mike. Quero vencer de forma justa e honesta com o que tenho. Não quero me tornar como eles. Os custos legais aumentavam implacavelmente. Frank sabia que talvez tivesse que vender alguns dos ativos não essenciais da Miller Marine, um terreno baldio que possuía perto do porto, alguns barcos mais antigos e menos usados da frota de aluguel. Era uma perspectiva dolorosa, mas necessária. Seu consolo continuava sendo Lily e Sam. Ele os levava para pescar nos fins de semana, como antes, ensinando Sam a dar nós, ouvindo Lily falar sobre suas aulas. Naqueles momentos, na água, cercado pelo zumbido suave do motor e pelo vasto céu aberto, o caos de sua vida parecia se dissipar. O vínculo entre eles, sólido e verdadeiro, era a única coisa que realmente importava. Brenda, vendo o quanto ele estava sofrendo, frequentemente terminava as ligações com as mesmas palavras reconfortantes. É uma longa luta, Frank, mas nossa posição é sólida. As evidências são fortes. Apenas mantenha a calma. Ele manteria. Ele precisava. O martelo do juiz bateu, um som seco e definitivo que ecoou no tribunal. A decisão era clara. Frank havia vencido o caso de fraude financeira. Gary Nelson foi condenado a pagar a restituição integral à Miller Marine Services, um valor que cobriria os contratos perdidos e os honorários advocatícios, e enfrentaria acusações criminais. O murmúrio no tribunal aumentou, um suspiro coletivo quando a sentença foi proferida. Gary Nelson, outrora seu melhor amigo, foi condenado à prisão por fraude corporativa. Foi uma humilhação pública, um golpe direto na imagem cuidadosamente construída pelo senador Hayes. A batalha pela custódia, o aspecto mais amargo, também chegou ao fim. O tribunal concedeu a Frank a guarda total de Lily e Sam. Sarah teria direito a visitas supervisionadas, um claro reflexo da avaliação do juiz sobre sua estabilidade e seu envolvimento na fraude. Frank olhou para Sarah do outro lado do tribunal. Seu rosto estava pálido, abatido, a maquiagem cuidadosamente aplicada incapaz de esconder o vazio em seus olhos. As consequências para Sarah foram imediatas e graves. O cargo de jornalista na Correios e Transportadoras, a grande conquista que ela e o pai tanto almejavam, desapareceu. Seu nome, antes sussurrado com ambição, agora era sinônimo de escândalo. Sua reputação, meticulosamente construída, jazia em frangalhos, dissecada em todos os jornais locais que cobriam os detalhes sórdidos do caso. A carreira política do senador Hayes, embora não tenha sido completamente destruída, sofreu um golpe significativo. Os rumores de corrupção, de conduta antiética, de uma família disposta a tudo para conseguir o que queria, o perseguiam como um sudário. Sua influência, antes absoluta, parecia diminuir, seu poder questionado. A Miller Marine Services, embora bastante abalada, começou lentamente sua recuperação. A restituição feita por Gary, aliada à dedicação inabalável de Frank, a trouxe de volta da beira do abismo. Novos clientes, atraídos pela integridade de Frank e pela história dramática de sua luta contra a traição, buscaram seus serviços. A empresa, agora mais enxuta e forte, era um testemunho de sua resiliência. Frank encarou Sarah no tribunal pela última vez para a finalização do divórcio. Não havia triunfo em seu coração, apenas um profundo e exaustivo cansaço. Ele viu seu espírito despedaçado. A mulher que um dia fora sua vida, agora um fantasma de quem fora. Ao concluir o processo, Frank olhou para ela uma última vez. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas ainda assim capaz de romper o silêncio.
Você queria coisas maiores, Sarah. Foi isso que você conseguiu. O divórcio foi finalizado. Frank a observou sair do tribunal, os ombros caídos. Sua presença outrora vibrante e reduzida a uma sombra. Ela era agora uma estranha, a mulher que ele amara, a mãe de seus filhos, irremediavelmente ausente. Mais tarde naquela semana, Frank levou Lily e Sam para pescar. Eles lançaram o barco nas águas calmas da manhã, com o sol começando a dissipar a neblina. Sam, com a orientação paciente de Frank, lançou sua linha, com o rostinho concentrado. Lily sentou-se em silêncio, lendo um livro, ocasionalmente olhando para cima para sorrir para eles. Foi um momento tranquilo de normalidade, uma promessa cumprida, uma reafirmação do vínculo entre eles em meio à destruição. Mike Riley ligou, com a voz rouca, mas sincera. Você venceu, Frank. Você realmente conseguiu. Frank assentiu com a cabeça para o telefone, embora Mike não pudesse vê-lo. É, Mike, acho que sim. Ele refletiu sobre o significado de vencer. As vitórias legais eram claras e inegáveis. A justiça havia sido feita. Gary estava pagando, Sarah teve suas ilusões desfeitas, o senador foi humilhado, seus negócios estavam se recuperando, seus filhos estavam seguros com ele. Mas o custo, a perda profunda, as mudanças irreversíveis, a família que ele havia construído, tijolo por tijolo, estava despedaçada. Não havia como voltar atrás. Não havia como juntar os pedaços novamente. As cicatrizes permaneceriam, uma lembrança constante do preço pago pelo que era certo. Meses se transformaram em um ano. Frank trabalhou incansavelmente reconstruindo a Miller Marine, não apenas economicamente, mas também com protocolos mais rigorosos. Ele era um pai dedicado, e todas as noites se esforçava para criar um ambiente estável e amoroso para Lily e Sam. Eles se adaptaram aos poucos, encontrando conforto em sua presença constante e nas rotinas tranquilas e estáveis que ele estabeleceu. A casa à beira-mar, repleta de fantasmas, foi vendida. Ele comprou uma casa menor e mais aconchegante em outra parte da cidade. Um novo começo. Ele levou Sam para uma pescaria há muito adiada. Um ritual silencioso e curativo que reafirmou o vínculo entre eles, sem palavras. Reconectou-se com a comunidade de veteranos, encontrando camaradagem que o ajudou a processar o trauma persistente. Notícias ocasionalmente mostravam a popularidade em declínio do senador Hayes e a existência silenciosa e despedaçada de Sarah. Frank reconheceu que o perdão era um longo caminho, mas na ausência de engano havia paz. Aprendeu a confiar em seus instintos novamente, mas também a proteger seu coração, ciente da fragilidade das conexões humanas. Ensinou Lily e Sam sobre resiliência, sobre se reerguer. Certa noite, contemplando o pôr do sol sobre seu novo quintal, mais simples, uma esperança silenciosa o invadiu. Estava marcado, mas mais forte, pronto para o futuro com seus filhos ao seu lado. O passado era uma lição, não uma prisão. Ele havia recuperado sua integridade e sua família. Fechou a porta para o passado, ansiando pelo futuro tranquilo e autêntico que agora controlava. Os meses se misturaram em um ano tranquilo. Trabalhei, reconstruí a Miller Marine, a fortaleci e implementei os novos protocolos de segurança recomendados por Mike. Mais importante ainda, reconstruí uma vida para Lily e Sam. Vendemos a casa à beira-mar, cheia de ecos, e encontramos uma menor e mais aconchegante do outro lado da cidade. As manhãs eram só café e as crianças, sem segundas intenções. Levei Sam para pescar novamente, só nós dois, um ritual silencioso que nos reaproximou. Ocasionalmente, eu via notícias sobre o senador Hayes, cuja popularidade claramente declinava, e sobre a vida tranquila de Sarah. Nenhum triunfo, apenas uma profunda calma. O perdão parecia uma costa distante, não um evento repentino, mas a ausência de engano era uma paz em si mesma. Aprendi a confiar nos meus instintos novamente, mas também a proteger meu coração, sabendo como as coisas podem se despedaçar facilmente. Os valores do meio-oeste ainda significavam algo. Trabalho árduo, honestidade, proteger o que é seu. Ensinei Lily e Sam sobre resiliência, sobre se reerguer depois de uma queda. Certa noite, observando o pôr do sol do meu novo quintal, mais simples, senti uma esperança serena. Marcada, sim, mas mais forte. O passado foi uma lição, não uma prisão. Eu havia pago meu preço, mas havia recuperado minha integridade e meus filhos. A porta para aquela vida antiga estava fechada. Esta nova, simples e real estava sob meu controle.